trazer uma palavra específica também sobre cura. Então, quando pregamos cura, quando você prega cura, acontece cura. Se pregar salvação, vai ter salvação. Amém? E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Obrigado, querido. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Podeis assentar. Estamos felizes por estarmos aqui. O Espírito Santo marcou essa reunião, irmãos. Amém? Nós vamos ver coisas lindas aqui nos próximos minutos. Eu não posso curar ninguém aqui, mas há um aqui dentro que pode, e o nome dele é Jesus. E ele está fazendo uma obra linda. Pessoas serão tocadas, pessoas tristes sairão com um riso nos lábios, pessoas alegres vão sair como bêbadas, rolando no chão de rir. Aleluia. Pessoas não vão conseguir voltar para casa dirigindo, porque vão estar literalmente como bêbadas, profetizando, porque a glória de Deus está nesse lugar. Se há alguém aqui com alguma moléstia, alguma enfermidade, essa palavra também é poderosa para nos curar. Depois você envie algum áudio para o pastor com um testemunho, conte aquilo que Jesus fez, porque nós temos recebido, pastor Antônio, testemunhos fantásticos, não tem como documentar mais, irmãos. Acessem depois as redes sociais, procura lá, Davi Feijoli, não é feijão não, Davi Feijoli, agora tem 450 vídeos, eu terminei alguns vídeos agora, de curas sobrenaturais. O sobrenatural vai acontecer naturalmente. Nós não precisaremos fazer força. Amém? Então, prepare-se, irmãos. Eu quero gerar realmente expectativa em Deus, não tem problema nenhum. Eu estou gerando mesmo expectativa. A expectativa gera um milagre. Porque essa palavra, ela é espírito e vida. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, as mesmas virtudes que estão nessa palavra vão começar a tocar em pessoas aqui. Pode alcançar pessoas lá na tua casa. Eu já ouvi testemunhos. Nós estávamos numa cidade no Brasil, mais precisamente em Itajubá, no sul de Minas, e havia uma mãe de um menino, de uns 8 anos mais ou menos, ela falou que quando ele ficava em pé, entre um joelho e o outro, havia um vão de 11 centímetros, quando ele ficava em pé. E quando a palavra de Deus estava sendo ministrada, irmãos, o menino estava no departamento infantil, a irmã, na hora, ela entendeu: meu filho está sendo curado. Ela sentiu: meu filho está sendo curado. E quando ela foi lá ver, o joelho estava completamente alinhado, um joelho com o outro, perfeitamente alinhado. O neto do pastor Antônio, o pequeno Natan, qual a idade dele? 8 anos. E foi a primeira cura, uma das primeiras curas, desde que cheguei aqui há uns 10 dias atrás. Ele usava um colete de acrílico, né? Um aparato ortopédico, e ia ter que usar aquilo. E quando oramos no nome de Jesus, sabe, irmãos, não é a nossa grande fé. Deus pode usar hoje uma criança aqui, Deus pode usar a tua vida, irmão. Quando impomos as mãos no nome de Jesus, ele começou a ser esticado para trás, assim, ó. Foi esticado, parecia um bambu, assim. Caiu no chão debaixo do poder de Deus e levantou dizendo que não tinha mais dor. E ele acordava já com colete, né, pastor? Reclamando das dores, e ele não tem mais dor nenhuma.
brinca, faz salto estrela, ele pula, ele faz um monte de coisa. E foram no médico ontem. E a vértebra não tinha mais a fissura, né, pastor? Não tinha o desvio que era desviado da vértebra chegou no lugar. Fala aqui, pastor. Senão você é um intérprete. Amém? Verdade. Tá aí no YouTube aí para você ver. Deus visitou o meu netinho. Olha, eu tenho que recomendar as igrejas. Deixa as crianças aqui, deixa. Meu netinho ficou aqui, não foi para a salinha. Tá? E ele levantou sozinho quando o pastor falou assim, ó, quem está doente vem. Ele veio correndo para frente sozinho. Tá? E foi um dos primeiros a receber. E ontem nós fomos no médico. E o médico só olhava e falava, ô Caxi, ô Caxi, ô Caxi. Né? A coluna voltou para o normal. Nós vamos fazer outro tipo de exame agora. Nós vamos fazer ressonância magnética. Né? Pode fazer o que quiser. Nós deixamos, ainda gravamos eles falando, os médicos falando. Né? Eles vão fazer para a semana que vem a ressonância magnética, né? E vão falar, ô Caxi de novo. Amém? Aleluia. O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos. Lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, o Senhor moveu o dente do irmão. Ele tinha um aparelho de correção, ortodontia, né, ortodôntico. E ele falou que quando o poder de Deus veio sobre ele, isso foi em dezembro de 2017, eu e minha esposa voltamos em dezembro de 2018, ou seja, o final do ano agora. Ele contou um ano depois, ele esperou nós irmos lá para ele contar, ele gravou, está no YouTube. Ele falou que quando ele estava no chão, ele sentiu os dentes movendo, girando o dente. E o que aconteceu? Rapaz, misericórdia isso aqui. Ele falou, irmãos, que quando ele estava no chão, a boca dele ficou dormente, os dentes girando, foi a expressão que ele usou. E ele não conseguia falar direito, ele levantou assim, pensou, cara, está tudo bem contigo? Ele fez assim e foi embora. Ele falou que quando chegou em casa, o aparelho não estava encaixando mais corretamente. Ele falou, tem alguma coisa aí. Eu já ouvi falar que Deus dá dentes naturais, obturações de ouro. Agora, tirar o aparelho é a primeira vez. E, para surpresa nossa, minha, todos nós, ele falou que esperou o dia da revisão. Quando foi lá, o dentista detectou que os dentes estavam perfeitamente alinhados e tirou o aparelho. Faltavam 2 anos. Não limite o poder de Deus, irmãos. Eu não sei porque uma pessoa, às vezes, com uma enfermidade incurável não é curada e um outro irmão com dente é alinhado. Eu não sei, pergunta o Espírito Santo. Ele conhece cada um de nós, ele conhece. Se dependesse de nós, iríamos aqui no hospital, esvaziaríamos o hospital, se dependesse de mim, de você, irmãos. Mas quem faz a obra é Ele, quem cura é Ele. A fé vem pelo ouvir. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é a palavra. A mão de Deus, a mão do Senhor, que frequentemente é citada em Atos, que a mão do Senhor estava sobre a igreja primitiva e havia abundante graça. E Ezequiel fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Essa mão de amor, ela está aqui, pessoas têm sentido uma mão colocando os ossos, uma mão curando, uma mão pesada, uma pressão. Eu já vi pessoas, um irmão, um senhor, que ele abriu o olho assim, toda hora ele sentia uma mão, alguém tocando nele, e não tinha ninguém na frente dele. O Senhor está fazendo uma obra linda nesses dias, irmãos. Ele está nos tocando, nos curando. E nessa noite, prepare-se, abra teu coração, não julgue quem está aqui na frente. Você acha que é fácil para mim estar aqui? Você acha que é fácil para mim ficar aparecendo em vídeos? Eu que quero aparecer em um monte de vídeo. Mas nós, como o apóstolo Paulo, nos expomos por amor, para que tudo sofre por amor dos escolhidos, né? Ele fala para que eles alcancem a salvação. Então, nós nos expomos para que vidas sejam tocadas, vidas sejam impactadas. E muitos aqui vão receber o dom de cura. Para falar sobre dons de curar, no plural. Olha só. Alguns vão sentir a mão
queimando, queimando, queimando. Alguns vão sentir como se estivesse segurando num cabo elétrico, assim, uma sensação de eletricidade, vai percorrer o corpo. Então, tudo isso Deus tem para nós nessa noite. Basta apenas abrirmos o nosso coração em humildade e darmos primazia ao Espírito Santo. A palavra fala aí no livro de Atos, não precisa abrir, que em cada alma havia temor pelos sinais que eram operados. Esse temor não é um medo, mas era um profundo sentimento devido às visitações celestiais, devido às manifestações do Espírito Santo. Hebreus 6,5 diz que fala sobre um grupo que provaram dos poderes do mundo vindouro. Nós vamos provar. Vocês têm provado encontros com Deus. Essa igreja é uma igreja que opera no sobrenatural. Mas nessa noite existe uma unção específica aqui, diferente de muitas coisas que nós vimos. Não se espante se você começar a ver joelhos pulando aqui sozinho, sabe? Não se espante se você ver o pescoço movendo assim, ó, problemas nas cervicais, ou se ombros começarem a fazer assim, ó, sozinho, ó. Problemas no ombro, vai começar, pernas pulando. Eu já vi pessoas tentando segurar a perna. Ai, 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 assim, assim. Porque a mão do Senhor está aqui. Aleluia. E a mão do Senhor veio sobre essa mulher, que nós lemos aqui, 18 anos, encurvada, olhando para baixo. Encurvada, olhando para baixo. É isso que o inimigo das nossas almas, irmãos. Sim, o diabo, a Bíblia fala sobre o diabo, que o Senhor o repreenda. Mas ele tentou Eva no jardim, ele tentou Jesus no deserto, ele tem um falso evangelho, ele tem falsos ensinamentos, ele tem falsas experiências espirituais. A Bíblia chama ele de enganador, antiga serpente. Ele é o pai da mentira. O destino dele será o lago de fogo e enxofre. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus veio desfazer as obras dele. Ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E ele oprimia essa mulher, 18 anos, presa por Satanás, é o que narra a Bíblia. Quantas pessoas hoje, aqui nessa cidade, né, talvez poderiam estar aqui, talvez até você convidou, estão presas, oprimidas, abatidas, olhando para baixo, olhando para as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Sabe, irmãos? Não podemos ficar presos ao passado, não podemos. Isso traz sentimento de depressão, até músicas antigas, às vezes até música cristã antiga. Você não sabe. Lembranças do passado, rompa com isso, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão tristes, por isso estão nutrindo sentimentos que geram pensamentos que geram sentimentos, que acessam a nossa farmácia química interna, a nossa bioquímica, e trazem esse tipo de problema. Na Bíblia cita a mulher de Ló, né? Que ela olhou para trás, quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, e virou o quê? Tempero. Não, mas não é. Virou uma estátua de sal. Então não podemos olhar para trás. Ah, no tempo de fulano era tão bom, não sei o quê. Sabe aquele gostinho lá de trás, aquele tempo, acabou. Não adianta você querer trazer para hoje. Ah, vamos reunir todo mundo daquela época. Irmãos, acabe com isso. Precisamos avançar no reino de Deus. Existem contatos que acabou. É duro falar isso, irmãos, mas acabou. Não adianta você querer trazer,
Existem pessoas que puxam para uma lei da gravidade para baixo, atrasam o avanço de Deus na minha e na sua vida. O avanço natural também, irmãos. Roubam a fé, minam a fé. Ou você vai ser uma bênção, vai impactá-los, ou a palavra diz em Eclesiastes, há tempo de andar abraçado e tempo de não andar mais abraçado. Há tempo de caminhar, de andar junto e tempo de não andar junto. Então, rompa em nome de Jesus Cristo. Pessoas que vão minar a fé. Falei hoje para o pastor, ninguém apoia projetos. Quando você tem uma ideia, alguma coisa, ninguém apoia, irmãos. Mas quando está pronto, todo mundo quer ser teu sócio, né? Parece gente de todo lado. Quantas vezes, talvez, vou abrir uma empresa. Você, quê? Você vai abrir um registro de empresa, um CNPJ, não sei como chama aqui. Você? Quem você pensa que é? Ou frases que nós ouvimos, né? Quem tudo quer, nada tem. Essas coisas, irmãos, que nos puxam. Ou, às vezes, você vai contar o testemunho do que Deus está fazendo e minam a fé. Eu lembro quando eu comecei a orar por cura divina, há 15 anos atrás, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Um amigo meu falou, irmão, cuidado com aquele versículo, Senhor, não profetizamos em teu nome não fizemos isso. Olha a mentalidade, imagina se eu tivesse dado ouvido a isso, irmãos. Então, rompa, olhe para cima, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existe uma unção nessa noite, a unção da alegria, que ela é tão forte, que ela faz com que até uma pessoa que perdeu um parente, Isaías 61 diz que para dizer aos que estão de luto em Sião, que ele daria uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Quem perdeu um parente, só Deus para consolar, só o Espírito Santo. Mas a promessa de Deus é que ele daria para dizer aos que estão de luto, para dizer aos que perderam um parente, que ele daria óleo de alegria ao invés de pranto. Você vai pensar em chorar e vai explodir a alegria nos teus lábios. Ou você vai estar triste, talvez, lembrando de alguém, ou estou longe de casa, quando a alegria do Senhor é o que? A nossa força. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Eu creio que o Senhor vai nos visitar também com essa unção. Quem sabe você vai estar lá, vai acordar de madrugada rindo, já pensou? Tá. Ou vai estar dando troco lá no supermercado, vai explodir o riso do Senhor. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Eu estava dirigindo numa viazinha local e explodiu. Eu tive que parar o carro, porque na noite anterior eu tinha ido numa conferência no Rio e fizeram um corredor com vários pastores canadenses e norte-americanos. Pessoas passavam e eram arremessadas para todos os lados, rolando no chão de rir. E eu passei ali, irmãos, eu confesso que eu não senti nada. Eu falei, Deus, misericórdia. Eu passei, eu não ri, não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas sabe o que o pastor falou? Ele falou assim, se tem alguém aqui que não está rindo, recebendo, não tem problema. Você está recebendo em depósito. Quando você menos vê, quando você menos pensar, na hora que você menos pensar, com quem você menos pensar, no lugar que você nem menos imaginar, vai explodir dentro de você as línguas estranhas, o riso do Senhor. E eu tomei posse. E no outro dia, eu dava consultoria numa transportadora, e fui almoçar com amigos de trabalho. Irmãos, quando eu estava colocando comida aquilo,
já sentia, eu falei, Deus, uma alegria, sabe? Era como se tudo era lindo, era como se colocasse um óculos da alegria. Até se passasse uma mosca, eu olhei. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu comecei a falar para os amigos na mesa, eu falei, olha, rapaz, ontem, existe um óleo que ele é tão forte que ele faz com que os que estão de luto, ele dá uma coroa de cinza, rompem risos de alegria e tal. E já sentia, irmãos, quando eu peguei o carro, na viazinha local, né, de 20 quilômetros, explodiu em risos de alegria. Tive que parar o carro, urrava de rir. Davi está ficando doido. Imagina se tem lei seca, lei que testa o nível de álcool, vou pensar que estava bêbado. Mas não é o vinho da terra, é o vinho novo do Espírito Santo. E muitos já estão recebendo em depósito. Quando você pensar em algo triste, algo vai vir explodindo. Jesus falou do nosso interior fluirão o quê? Rios de água viva. Aonde você menos pensar, vai acordar de madrugada rindo. Quantas vezes, irmãos? Acordava rindo e chorando. E o Senhor curando a depressão, curando essa cara que muitas vezes nós temos, irmãos. Andamos por aí assustando as pessoas. Deus vai mudar, vai trazer. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Aleluia. O Senhor curando. Aleluia. E isso aconteceu em Atos 2. Abra comigo Atos 2:12. Estamos falando da mulher encurvada que olhava para baixo. Tem pessoas que já estão se segurando nos lugares, irmãos. Vai explodir de alegria. Recebe aí, ó. Libera, Pai. Do teu vinho novo. Ó, Atos 2:12, ó. Quando veio o poder no dia de Pentecostes, que era promessa lá em Atos 1, não precisa abrir, receberíamos poder. Olha o que diz aqui. Quando eles receberam, igual quando você vai receber hoje, ó, e todos se maravilhavam e diziam uns aos outros, o que quer dizer isto? E outros zombavam dizendo, estão cheios de mosto. Alguma tradução diz, estão cheios de vinho novo. Beberam demais, estão bêbados. Mas olha o que o apóstolo Pedro falou. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda as pessoas, a carne. Quantos estão num corpo de carne aqui? É sobre nós que ele vai derramar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Essa promessa é para nós, irmãos. Estão bêbados. Aleluia. Como muitos vão sair aqui. Nós tivemos no interior de São Paulo, Americana, um retiro de adolescentes. Irmãos, adolescentes não conseguiam falar em português mais. Conversavam em línguas, rindo e conversando entre eles. Só foram falar português no outro dia. E eu lembro do meu filho Daniel, Dani, ele tem 13 anos, na época ele tinha 11. Ele ficou colado no chão. Era um ginásio. Ninguém conseguia tirar ele do chão. E ele ia, tipo, rastejando assim, igual em filmes de guerra, pedindo ajuda, e falando em línguas, não falava mais em português. E quem tocava nele,
era arremessado para trás, levava um choque. Todos os adolescentes, quando tocavam nele, eram projetados. Eu tentei, irmão, não consegui. Parecia um imã. Manifestações do poder de Deus. Eu não sei por que Deus fez isso. Eu já fui num retiro, que eu lembro que no primeiro dia, 96, um retiro de carnaval, era um ginásio enorme em Petrópolis, o pastor apontou para os adolescentes, sexta-feira de carnaval, e falou assim, a unção está vindo sobre os adolescentes. Quando ele falou isso, irmãos, adolescentes caíram por todos os lados. Formou aquela pilha de adolescentes. Parecia que tinham sido ceifados num campo de batalha. Eu fiquei gelado. Eu lembro, eu namorava a Márcia, eu lembro até hoje, ela estava do meu lado com a mão. Eu fiquei gelado, eu falei, Deus, o que é isso? E eles começaram a profetizar e rir, rindo dos problemas, rindo da derrota do inimigo. E eu ouvi depois que cada riso santo que eles davam, não estamos falando de risadas sarcásticas e demoníacas, está amarrado em nome de Jesus, mas cada riso santo que eles davam, era como se o inimigo estivesse agonizando da derrota dele na cruz. Era como se Deus colocasse os inimigos do tamanho de um mosquitinho e falasse, agora zomba deles, ri deles. Salmo diz que o Senhor zomba dos inimigos, irmãos. Ri o Senhor dos inimigos. Eu lembro que vi coisas que nunca tinha visto. Havia uma criança de uns 6 aninhos, que ela rolava igual um rolo compressor, de um lado para o outro, sozinha, parecia de controle remoto, rolando igual um rolo. E um amigo meu que estava literalmente bêbado, cheio do Espírito Santo, como bêbado, ele passou o retiro todo como embriagado. Para levar para o alojamento, tinha que colocar ele aqui e levar, e jogava ele lá. E ele ria a madrugada toda, Deus curando completamente o interior dele, o que o homem não consegue. Foram orar atrás de uma caixa d'água, num monte que tinha. Contaram que viram um anjo, apareceu sorrindo, eles caíram todos no chão rindo. E essa menina rolando, e ele explodia de rir. E eu perguntei, por que ela está rolando desse jeito? Sabe o que ele falou? Ela está esmagando os problemas. Como um rolo compressor. Bom, deixa o Espírito Santo. Não vai botar agora uma placa ali fora, né? Os rolo compressores de Cristo. A igreja do rolo compressor. Mas havia um movimento no século passado chamado Santos Roladores. Holy Rollers. Eles rolavam nos cultos, irmãos. É bom demais. Quiseram o Senhor hoje me colocar aqui. Pode fazer, Senhor. Se Ele quiser me colar no teto, há pessoas que estão preocupadas em cair debaixo do poder de Deus. Meu Deus, está amarrado. Eu já vi, irmãos. Eu contei na outra igreja, o Senhor movendo o quadril, curando uma senhora, movendo pernas, ela tinha problema no quadril, e um irmão de lá, está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus. Eu falei, ô, meu irmão, alto lá. Ela não falou, acabou de falar que tem problema no quadril, olha Deus curando a irmã. E ela levantando com um brilho nos olhos, oh, saiu a dor. Oh, saiu a dor. Já vi pessoas aos prantos, irmãos, testificando. Eu já estou vendo a hora que Deus vai começar a colar pessoas no teto, irmãos. Já pensou? Os religiosos não entendem. O meu filho ficou colado no chão. Parecia filmes de guerra. Ele rastejava, falando em línguas. Quem tocava nele levava choque. Quando ele finalmente levantou, eu dava uma caneta com um papel, ele começava a escrever em línguas. Com a caneta não conseguia falar mais em português. Deus está nos ungindo, tratando, curando. Existem manifestações do poder de Deus que nem imaginamos, irmãos. Eu não sei como uma perna chega no lugar, como alguns irmãos viram nos filmes, mas algo eu sei. É no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu sei em quem tenho crido, e porque o meu Redentor vive, por fim, se levantará. É Ele que está fazendo. Amém, irmãos?
De graça, não precisa pagar. Ele está nos curando. Então, quando Jesus impôs as mãos no meio da sinagoga, ele chama aquela mulher à frente. Quando ele impõe as mãos, a palavra diz que imediatamente existem curas que são instantâneas. Peça a Deus, busque a Deus. A cura divina é uma campainha que precisa ser tocada, irmãos. Nós vamos tocar nessa noite. Na nossa pequenez, na nossa pouca fé, nos ajuda, Senhor. Sabe, irmãos, vamos tentar, vamos testar. Temos uma escola sobrenatural no Rio de Janeiro. Existe, né? Eu não sou o diretor, é um amigo meu. E a última matéria, eu sempre falo, cada turma eu falo nas turmas, todo ano. E a última matéria deles é ressurreição de mortos. Ele ensina tudo sobre ressurreição de mortos. Jesus falou que nós iríamos ressuscitar mortos. Quando vocês forem, ele falou, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Irmão, se não está acontecendo, a culpa não está em Jesus. O problema está em mim, está em você. E, literalmente, na última aula, eles vão para os serviços fúnebres de cemitério, onde as famílias estão ali, e eles se apresentam. Olha, nós somos de uma igreja cristã, e a Bíblia fala, Jesus falou que no nome dele, nós poderíamos curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Podemos tentar? Vocês permitem? Vamos fazer uma tentativa? Quantos estão entendendo, irmãos? Vamos exercitar na fé. Eu creio que o Senhor vai nos responder nessa noite. Ali naquela sinagoga, dentro do contexto aqui de Marcos, Lucas 13, versículo 10, eles não entenderam nada dos milagres. Pelo contrário, se você ler o texto, diz, não convém curar no sábado. Uma mentalidade religiosa, bloqueando o poder de Deus. Wi-Fi bloqueado. Não bloqueie o poder de Deus, irmãos. Abra o seu coração nessa noite. Não tenha uma mente, não coloque Deus dentro de uma caixinha. Ele é o nosso Pai, Ele criou as galáxias, tudo, a nível molecular. Ele conhece nossa estrutura, Ele pode criar células especializadas, novas. Pode trocar ossos, colocar ossos e trocar os ossos. Pode fazer secar enfermidades, tumores, caroços, sequem. Não limite o poder de Deus. Nós vamos clamar o nome de Jesus, irmãos. Jesus não mudou, os homens mudaram. O homem está querendo tomar o lugar do Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, de muitos lugares, irmãos. A Smith Wigglesworth, ele fala no livro dele, ele já ressuscitou cerca de 18 mortos, um dos heróis da fé do século passado. Ele fala que se não há manifestações do Espírito Santo nas reuniões, ele questiona se de fato o Espírito Santo está presente. Sabe, o barulho, o avivamento pode trazer barulho, mas o barulho não traz avivamento. Precisamos do original de Deus. Precisamos do genuíno de Deus. Quantos querem o original de Deus? Eu saí com uma pá e uma picareta, irmãos, atrás, cavando Marcos 16 para se tornar realidade na minha vida. Que no nome de Jesus, aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. E os sinais seguiriam em meu nome, imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. O que está em jogo nessa noite aqui é a tua eternidade. Aonde você vai passar a eternidade? A palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Olha só, pense sobre isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo em seguida o juízo.
daqui a 100 anos, cada um de nós que está aqui, talvez não estará mais aqui. E nós iremos, irmãos, prestar contas de tudo, todas as palavras que nós falamos, por pecados, por ações. Mas aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, entregue a sua vida a Cristo hoje. Ele falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há pessoas partindo desta vida para a eternidade sem salvação. E a responsabilidade é minha e sua. Então, Deus está curando pessoas para salvar, para nos salvar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é isso? A remissão dos pecados. Você e eu tínhamos uma dívida com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus, essa dívida ela é quitada. E nós alcançamos, então, a remissão dos nossos pecados. Você está feliz com essa notícia? Eu sei que ninguém gosta mais de pregar isso, mas eu preciso falar a verdade para vocês. O céu é real, o inferno é real. Vamos alinhar a nossa vida a cada dia com o Espírito Santo. Amém? Eles não entenderam nada. Tentaram bloquear Jesus, criticar Jesus. E Jesus falou, não convém deixar ela presa. Sabe, irmãos? Os judeus ali daquele contexto, eles não entenderam nada do milagre. E hoje existe um ministério na América do Norte que muitos judeus se convertem a Jesus devido aos sinais, porque começam a acontecer coisas maravilhosas. Por exemplo, pessoas que têm molas no coração, estentes, metais cirúrgicos que dilatam as artérias. O Senhor cura aquela condição e quando vai fazer o exame não tem mais, desapareceu. Eu ouvi um testemunho, irmãos, que o Senhor deu uma palavra para o pastor, que havia alguém que o Senhor estava retrocedendo uma condição do coração dele, creio que 15 ou 20 anos atrás, tem no YouTube, eu não me recordo o algarismo exato dos anos, que Deus estava fazendo retroceder, como se fosse há 20 anos atrás. E, irmãos, ele começou a abrir a camisa, o peito, ele tinha marcas de cirurgia, não tinha mais, ele foi fazer o exame, Deus deu um coração novo para ele. Sumiram a cirurgia, as marcas. E judeus têm vindo a Cristo. Pessoas emagrecem instantaneamente. 29 quilos, 30 quilos. Ô, glória! Misericórdia. Irmãos, aquela balança, eu estou desconfiado que está com defeito. Todas que eu piso, eu estou falando sério. Porque não baixa. Já pesei na do pastor Antônio. Antes de viajar, pesei também, o troço não baixa. O negócio não baixa, irmãos. Não poderia o Espírito Santo fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Pessoas emagrecem instantaneamente. E judeus têm crido em Cristo. Eu consegui uma igreja no Rio para um missionário da Coreia do Sul. E o pastor, meu amigo, me ligou. Falou, rapaz, você tem que vir aqui. Porque ontem aconteceu várias coisas com esse missionário. Ele falou que um irmão perdeu 4 dedos de medida da calça. Perdeu 4 dedos da roupa, 4 dedos. Teve que segurar a calça. Ele falou, o meu filho Nicolas cresceu 4 centímetros. O meu amigo pastor falou isso. Meu filho Nicolas cresceu 4 centímetros. Uma irmã perdeu 9 quilos. Irmão, se funciona para colunas e ossos, vai funcionar para qualquer coisa, amém? Jesus falou, ao que crê, tudo é possível. Antes de vir aqui para o Japão, eu estava numa igreja, numa reunião de obreiros, as irmãs falaram, pastor, vamos tomar posse. Ora, eu já vi estômago mexendo, redução. Não vai botar uma placa ali agora, né? Os bariátricos de Jesus.
Todo mundo com um lencinho. A igreja bariátrica, todo mundo... Mas, ó, se funciona para pernas e ossos... Falei, irmã, fica aqui, ó, uma do lado da outra. Eram umas 4, 5 irmãs. Irmãos, eu vi, com os obreiros ali, todos os obreiros da igreja. Quando roupa começava a mexer, não colocava a mão em ninguém. Em nome de Jesus, reduz. Pessoas faziam... sentindo... Uma irmã começou a ser descontaminada, foi saindo várias coisas assim, parando embaixo. Uma outra irmã sentiu uma mão mexendo, apertando, irmãos. Há algo impossível para o nosso Deus? E depois foi ensinado, eu falei, olha, agora a parte que ninguém quer ouvir, né? Vá e não peques mais. E falei, ó, eu creio que o Senhor fez, mas não vai sair agora acelerando aí, colocando o pé na jaca, como dizem, né? Não faça isso. Creia. Eu creio que Deus vai trazer a saciedade. Vai comer um negocinho. Oh, meu Deus, o que é isso? Ao que crê, tudo é possível. Ao que não crê, fica tranquilo, está tudo certo. Não vai acontecer. Uma pessoa ficou me rebatendo uma vez. Não, mas não sei o que. Eu falei, irmão, fica tranquilo. Não vai acontecer com você, você não crê, não fica tranquilo. Por que você está preocupado? É para os que creem. Amém? E judeus têm vindo a Cristo nesse ministério. Estentes, desaparecem, pessoas emagrecem. Judeus têm crido. A palavra diz que os gregos buscam sabedoria e judeus pedem sinais. Pessoas totalmente carecas. Começa a crescer cabelo na reunião. É sério, irmãos. Meu Deus do céu. Começa a crescer cabelo. E antes que alguém está amarrado. Judeus têm crido em Jesus por isso. Muitos sinais e prodígios. São sinais que acontecem. Não é que faz uma fila agora. Pum, pum, pum. Não, acontece. São sinais da glória. Lá na Argentina, no ano de 2000, os irmãos já devem ter ouvido falar dessa unção. Aparece um monte de pó de ouro na mão, pontinhos dourados na mão. Quantos nunca ouviram falar sobre isso? Começa a brotar dentro da pele, da cor da aliança, milhares de pontinhos dourados, irmãos. De você passar na calça preta assim, ó, fica tudo estrelado na calça. Eu vi isso, irmãos. Eu recebi, eu provei, eu vi. Ninguém tira de mim. Pode pensar o que quiser. É um particular que Deus deu. Estávamos na Argentina, dezembro do ano 2000. Eu lembro até hoje. E uma pastora, um casal, eles tinham 7 filhos. Em jejum, 40 dias, as crianças. Entre eles lá, quebrando tal hora, eu não sei. Eu só sei que na casa deles, aparecia na porta da cozinha um pó de ouro no travesseiro dos filhos. A menorzinha ficou toda dourada, tinha que escovar, dar banho com escova para sair. Bronze, parecia bronze no pescoço. Tudo bronze. Uns vão dizer bronze, outros... Eu só sei que na cor da aliança. Dentro de um contexto, a igreja que nós fomos, eu acompanhava um pastor, não pregava nesse formato de púlpito. E uma irmã ficou toda cheia, parecia que pegaram assim, glitter e jogaram nelas, tudo, o braço, tudo. 18 pessoas entregaram a vida a Cristo nesse dia, devido aos sinais. Eu fiquei doido, eu falei, Deus, que isso? Eu quero isso, Pai. Tinha na parede da igreja. Onde eu olhava. Eu lembro que essa pastora orou, contou a experiência. Aparentemente não aconteceu nada, mas recebemos em depósito, amém, irmãos? E eu lembro que dias depois, no dia de vir embora, de madrugada, o voo ia sair, se eu não me engano, 4, 5 horas da manhã. Então a gente nem dormiu, a gente foi na casa do pastor Ortiz. Estava para ser o mais fiel possível a essa experiência. Estávamos comendo pizza. Eu lembro que eu olhei para o fogão, eu vi assim como um neon, algo brilhando. Olhei para o braço do pastor e falei, o que é isso? Eu senti a mão formigando, parecia que tinha
um vidro, um cerol, assim, um vidro moído na mão, uma coisinha assim. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, aconteceu aqui. Aí minha esposa, amor, você recebeu, o pastor Ortiz, Davi, você recebeu, olha, que isso? Fomos para o aeroporto, irmãos, quando eu coloquei minha mala, é uma experiência, eu não estou fazendo disso uma doutrina, por favor. Quando eu coloquei a mala, não havia ninguém. Eu olhei do lado, um montinho, o mesmo material, eu fiz assim, ó. Eu falei, que isso? Eu olhei para cima, eu falei, Deus, começou a acontecer, irmãos. A funcionária da companhia aérea tinha assim um floco assim no rosto dela, assim, parecia uma chuva de ouro. Onde você chegasse, era só, olha aí, ai meu Deus, o que é isso? Era assim. E continuou aparecendo, e eu fui abençoado, abençoou a minha vida. O ouro fala da natureza de Deus, são sinais da glória. Amém? Depois eu estive em Portugal, na Alemanha, com esse pastor, eu acompanhava ele, eu tocava o teclado, ele ia pregando, eu ia acompanhando. Não pregava a palavra nesse formato, porque sempre fomos pregadores da palavra de Deus, desde criança, você e eu. E no último dia, eu lembro, a igreja Jesus House, Casa de Jesus, em Düsseldorf. O pastor falou assim, está aqui o Davi, ele vai orar, vai cair ouro do céu. Eu falei, Deus do céu, eu não pegava nem no microfone, eu não sabia nem dar uma saudação, irmão. Eu falei, meu Deus, o que ele está arrumando? Ele vai orar e Deus vai derramar sinais da glória, não sei o quê, no último dia. Eu desci a plataforma, já estava acabando o culto, e quando oramos, irmãos, no nome de Jesus, um irmão viu uma chuva de pó de ouro caindo, pedrinhas multifacetadas de várias cores começaram a cair. As crianças andavam engatinhando na igreja, coletando pedrinhas. Uma irmã morena, uma cor bem mais escura, mais para escura, ficou toda, parecia bronze, o pescoço dela. Os alemães começaram a voltar e as pessoas foram abençoadas. Amém? Eu não sei porque eu estou contando isso aqui. O pastor Antônio está comigo esses dias, primeira vez que ele escuta. Quem sabe Deus não vai derramar sinais da glória dele, sinais da presença dele aqui, manifestações do Espírito. E eu fui abençoado, minha casa foi abençoada, minha esposa foi abençoada. Porque são sinais da presença de Deus, sinais da glória. Jesus chama aquela mulher, então, para finalizar, irmãos, ele impõe as mãos e ela imediatamente se endireita. Estava assim ou assim, não importa. Quando ele impõe as mãos, ela imediatamente, instantaneamente, como você vai receber hoje. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia. Se puder colocar o fundo musical que eu trouxe. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque já não somos mais as mesmas pessoas, meu Deus, devido à exposição à tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e poderosa. Agora, Senhor, cura o teu povo aqui nesse lugar. Manifesta sinais da glória. Estamos abertos, ó Deus, para recebermos tudo que tu tens para nós. Derrama óleo da alegria, Senhor. Uma unção que venha quebrar toda a depressão, toda a tristeza, e venha fazer com que aqueles que estão felizes vão ser mais ainda inundados, Pai, do teu Espírito. Cura o teu povo, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, batiza com teu Espírito Santo. Oh, meu Deus. Eu quero chamar aqui